Prezados, muito boas tardes. Aqui estamos, como de hábito, para mais uma abordagem à Palavra de Deus, nesse fim de domingo, início da noite, fim do dia. E antes de mais, nós damos graças a Deus por nos ter concedido mais um dia de vida. E estamos aqui para honrar o seu nome. E desde já convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, por diante, leiamos. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os seus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Te damos graças, Deus, pela tua palavra bendita e pelo privilégio de estarmos aqui, através deste meio, anunciando o teu evangelho. Usa-nos como vaso na tua mão, para que a tua palavra expanda e o teu reino seja edificado. Te pedimos no soberano nome de Jesus. Amém. Esta passagem que nós acabamos de ler confirma que tudo tem o seu tempo, como diz o livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. E pressupõe também que há tempo para buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso traduz uma emergência. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, pressupõe que haverá tempos em que você poderá buscar e não achar. Enquanto está perto, pressupõe que haverá tempos em que estará longe. E ali vemos um convite para que o ímpio deixe o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta a Deus, porque é grandioso em perdoar. Isso fala-nos do tempo da graça. Tempo da graça, em que as mãos do Onipotente estão estendidas em misericórdia, pronto para nos receber, pronto para nos perdoar, pronto para pagar as nossas transgressões. Então, enquanto se pode achar, enquanto está perto, pressupõe que haverá tempos que, se você não aproveitar esse tempo, em que você vai procurar e não vai achar. Você vai invocar e não estará perto. E como sabemos, é tradição humana fazer as coisas sempre no último tempo. Quando faltam 3 meses para realizar um ato, nós negligenciamos. Mas quando ouvimos que é o último dia, ali vêm as multidões, vêm as bichas, vem a correria. É o mesmo que nós vemos no relato da parábola do rico e Lázaro, que vemos que aquele rico teve todo o tempo para buscar ao Senhor, mas não buscou. E vemos que agora lá no Hades, em sofrimento, ele clama: Pai Abraão, Pai Abraão. E vemos a resposta: ninguém pode sair daqui e ir para ali. E quando ele pede depois para que Lázaro fosse à sua casa anunciar aos seus irmãos para que não viessem parar onde ele estava, também veio a resposta que há um abismo e ninguém que entra pode sair. Portanto, o rico quis buscar, quis clamar a Deus fora do tempo. No Hades não se pode clamar a Deus. Ele está longe. Não se pode buscar, porque Ele não está perto. A segunda ideia que vemos nesta passagem
é quando a passagem diz que os meus pensamentos não são os teus pensamentos, diz o Senhor. Isso pressupõe que os nossos pensamentos são pensamentos equivocados. Que a nossa cosmovisão é totalmente errada, limitada, pequena. Os nossos valores, as nossas prioridades são prioridades erradas e equivocadas. A nossa valorização das coisas e das pessoas é totalmente insensata. Diz essa passagem que assim como os céus estão distantes da terra, são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. E nós podemos ver isso no relato de Samuel, quando ele, por visão, foi enviado à casa de Jessé, porque Deus lhe dissera que um dos filhos de Jessé iria ser rei em Israel. E vemos que Samuel vai e anuncia isso ao pai Jessé, que viera porque um dos seus filhos foi eleito para ser rei. E Jessé tinha vários filhos. Mas de acordo com a visão, a percepção daquela época sobre rei tinha que ser, em primeiro lugar, um primogênito, o primeiro filho. Rei tinha que ser adestrado na guerra, tinha que ser, portanto, valente na guerra, general. Rei tinha que ser alguém sábio com conhecimento, e rei também tinha que ter boa estatura, ser elegante e ser lindo. E os olhos do pai, o pensamento do pai não virou-se a mais ninguém, senão a Eliabe. Era o filho que correspondia com todas essas exigências para o rei daquela época. E ele chama Eliabe. E assim que Eliabe vem, mesmo na porta, logo na entrada, a voz divina soa ao profeta e diz: não é esse. Esse eu o rejeitei. Que admiração, que espanto. Não é o primogênito, não é o que vale mais que todos. Então quem será? E ali os olhos do pai viraram-se para o segundo que tinha valor, que era Abinadad. E chama Abinadad e mais uma vez, ao entrar pela porta, soa a voz divina dizer: tampouco este, também o rejeitei. Maior foi o assombro de Jessé e de todos quantos estavam ali a presenciar aquela cerimônia. Os dois que valem não são, então quem será? E ali mais uma vez o olho do pai e o pensamento vira-se para Samá, que era o terceiro em importância, em qualidade, para assumir esse posto. E é chamado Samá. E mais uma vez a voz divina soa, dizendo: tampouco esse. Que absurdo, que quebra de protocolo, que quebra de regra, que quebra de lógica. Os três que valiam, nenhum deles. Quem será rei então? Não obstante a decepção, mas ainda faltavam. E o pai faz vir diante do profeta os 4. E nenhum deles foi selecionado. Com certeza passou aos seus pensamentos, houve um engano. Não é para minha casa, não é para nenhum dos meus filhos. O profeta equivocou-se. Mas o profeta estava ciente de que não se havia equivocado. E o pai disse: olha, já vieram todos. Mas agora o profeta vira-se para o pai e diz: mas não falta mais, não tens mais nenhum filho. E aí Jessé diz: olha, sinceramente, tem mais um, mas esse não tem como. Esse tem tudo para não ser. Em primeiro lugar é o caçule. E em segundo lugar é bastardo. Não é filho da primogênita, da mulher casada, da principal. É filho de uma concubina. Em quarto lugar, não tem estudo, só pasta cabras. Em quinto lugar, não tem aparência. Como muitas vezes se diz, não tem presença. Não tem nada para ser. Por isso não esteve na lista. Mas ali a voz divina soa para o profeta dizendo:
chama-lhe, porque ninguém vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando chega aquele jovem, pastor, vinha fedorento, cheirando ovelhas, porque era o que ele sabia, pastar ovelhas dos seus pais. Enquanto os irmãos, na hora do almoço, estavam à mesa para comer, ele não tinha direitos, porque era bastardo, estava ali no pasto, ouvindo a voz das ovelhas, dos cabritos. Mas assim que ele entra pela porta, a voz divina soa: eis aí o rei. Este é o eleito. E vemos que David foi ungido com azeite. E pelo que vemos, foi o maior rei e o melhor que teve Israel. Portanto, Deus é assim. O pensamento de Deus não é o nosso. Diz essa passagem que os pensamentos de Deus são mais elevados. O que o homem diz não é, Deus diz é. O que o homem diz que não presta, Deus diz, este é que presta. O que o homem diz serve, Deus diz não serve. O que o homem diz vale muito, Deus diz não vale para nada. O que o homem diz não presta, Deus diz este mesmo é que presta. O que o homem diz não é valioso, Deus diz isso é que vale. Assim é o pensamento do Senhor. Vemos que Jesus, no seu ministério, quando quis eleger uma diaconisa, não foi à busca de nenhuma das devotas, nenhuma filha de sacerdote reconhecido, mas foi ali, na mulher mais humilhada e mais desprezada, a prostituta e endemoniada Maria Madalena. É esta a que a sociedade rejeitava e dizia não vale. É que Jesus disse vale, para ser minha secretária e minha assessora. Difícil entender os meandros do pensamento de Deus. E em vários exemplos bíblicos, esse aspecto vem evidenciado, de que aquilo que para o homem é, para Deus não é, e o que para o homem não é, para Deus é. Jesus, quando entrou na cidade de Jericó, a cidade ficou assombrada, em alvoroço, pela presença do Messias. E quando ele andava, uma multidão o acompanhava, e entre esta multidão estavam os devotos religiosos e os líderes sacerdotes, doutores da lei, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus. E vemos que depois de uma longa jornada laboriosa, chegou o momento do descanso. E com certeza cada uma das eminências religiosas dizia: é minha casa onde ele vai se encostar. É minha casa onde ele vai repousar. Mas Jesus olha para cima, para uma árvore, e vê ali o homem mais desprezado do local, daquela cidade. O corrupto e o maior dos corruptos. Aliás, o chefe dos corruptos, Zaqueu, porque era chefe dos cobradores do imposto, aqueles que quando cobravam, não cobravam o que era devido, cobravam sempre muito mais para beneficiar, e cada um tinha que dar uma percentagem ao chefe Zaqueu. Por isso o chefe Zaqueu era rico, mas odiado e mal falado na cidade, principalmente pela comunidade religiosa. Esta aqui é boa em julgar, mas quando Jesus olha para aquele homem, Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E aquela comunidade toda, principalmente a classe sacerdotal, olhavam uns para os outros e disseram: esse não pode ser de Deus, porque escolheu a pior casa do maior pecador para se hospedar. Assim é o pensamento de Deus. Disse Jesus a Samuel: o homem vê o que vai diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Deus vê o que está no coração. E Deus, Jesus, quando olhava para aquela classe sacerdotal,
O que via no coração era hipocrisia, era orgulho, era mentira, ganância, corrupção escondida, adultério e inveja, etc. e etc. De uma só palavra, podridão. Que aqueles trajes brancos não revelavam santidade. A revelavam somente nos olhos. Mas era o trapo para esconder a podridão. Era o cobertor que escondia toda a podridão. Mas quando olha para Zaqueu, viu uma alma sedenta, sincera, humilde, que estava a precisar somente de uma oportunidade. Uma oportunidade de conhecer os caminhos de Deus. Porque com certeza era visitada a sua casa por sacerdotes, mas nunca lhe pregavam a palavra sagrada. Com certeza muitos dos sacerdotes que visitavam a casa de Zaqueu, porque casa de rico é visitada por gente importante, o que mais lhe falava é que tinha que dar o dízimo do dinheiro roubado. Tinha que dar uma oferta consagrada do dinheiro ilícito. Mas nunca lhe pregaram o arrependimento e a conversão e a vida nova. Mas neste dia, ele teve esta oportunidade que ele bem precisava. Por isso, depois de ouvir a poderosa mensagem, no fim, ele pronunciou estas palavras: tudo quanto eu roubei, e aquelas pessoas a quem eu prejudiquei, vou devolver 4 vezes mais. E parte da minha riqueza vou dar aos pobres. E o mestre, olhando para ele, disse com toda a segurança: hoje chegou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu encontrou a oportunidade merecida, enquanto que, com certeza, aqueles que não só conheciam, mas até pregavam, mas não praticavam, nunca experimentaram a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. Porque isto é bíblico, diz a Bíblia que a terra que embebe muita água, mas não produz fruto, está destinada à perdição. Graças a Deus, Zaqueu encontrou esta oportunidade, porque o pensamento do Senhor não são os nossos pensamentos. Nós vemos, para ilustrar mais um facto, a maior entidade celestial vinha ao mundo. O maior homem, o mais importante, que pisou o planeta Terra, vinha ao mundo, de quem João disse que o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós, mas o mundo não o conheceu. Vinha ao mundo. E para onde veio? Não veio para uma casa, não baixou para uma casa celestial. Não baixou para uma casa de milionário, de alguém poderoso, de alguém influente. Nasceu ali onde nascem os animais, num pesebre. Teve como leito, como berço, uma manjedoura, ali onde comem os animais. Foi a sua manjedoura. Como entender isso? Que ele, antes de vir ao mundo, envia o seu embaixador para preparar o seu caminho, assim como fazem todas as eminências. Antes de ir a um determinado lugar, mandam primeiro os seus embaixadores, o seu protocolo. E esse embaixador, ao chegar ao mundo, não foi apresentar as cartas credenciais ao rei Herodes. Não foi ao palácio, nem se trajou de trajes a rigores.
trajes diplomáticos. Foi para o deserto, onde estão as raposas e os chacais. E ali no deserto, comia mel silvestre e gafanhoto. E vestia-se de pele de camelo. E os que ouviam não o chamavam embaixador, chamavam-lhe de endemoniado. Chamavam-lhe com certeza de maluco. Mas é desse mesmo endemoniado, é desse mesmo maluco, que Jesus, referindo-se dele, diz que entre o nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Este é o Elias que havia de vir. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Difícil entender os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Por isso nós cremos e sabemos, porque assim assevera a palavra de Deus, que no fim dos tempos haverá surpresa. Haverá surpresa. Jesus, ao referir-se, ao falar aos fariseus e aos sacerdotes da sua época, ele os chamava de sepulcro caiado, que por fora está tudo lindo, branco, resplandecente, mas no fundo são imundícias. Também dizia-lhes: vocês não entram no reino de Deus, nem deixam os outros entrar. E também lhes assegurou que os publicanos, que eram os corruptos daquela época, e as prostitutas, estavam adiante deles, entrando no reino dos céus. Isto mostra que haverá surpresa. E haverá mesmo, porque hoje, nos nossos dias, há gente muito famosa, com nome na terra, mas desconhecida nos céus e aguardada com ansiedade no mundo das trevas. Há também pessoas desconhecidas na terra, sem nome, mas famosas no céu e temidas no inferno. Famosas, com nome grande nos céus e temida nos infernos. Que quando os feiticeiros se reúnem, falam no nome dessas pessoas. Atormentados, indignados pela ação, pelo poder da oração dessas pessoas que têm travado as suas ações, que têm deturpado os seus projetos, que têm atirado por terra os seus disparos invisíveis. No fim dos tempos haverá surpresa. A terceira ideia desta passagem que lemos diz-nos que buscai o Senhor, mais uma vez. Buscai o Senhor no imperativo, enquanto se pode achar. As pessoas acordam de manhã cedo, muito cedo mesmo, quase que dormem mal, e começa logo a correria. Mas o que é que as pessoas estão buscando? Será que estão buscando ao Senhor? Claro que não. Ou se sim, poucos. De vez em quando vemos pessoas que acordam de manhã, estão aí para a missa. Aqui em Benguela, às vezes passo. Aí na Pópulo, estão logo de manhã ali. Em muitas igrejas evangélicas também, logo de manhã, mas poucos estão buscando o Senhor. A maioria, nesta correria, o que está buscando? Buscando a felicidade, buscando preservação do futuro, buscando comida, buscando formação, buscando emprego, buscando trabalho. E a maioria buscando dinheiro.
tudo isso não é mal buscar, mas não é a prioridade. Porque o profeta diz, buscai ao Senhor. Diz que esta é a prioridade. E buscando ao Senhor, nele sintetiza, nele vamos encontrar sintetizado tudo isso que as pessoas buscam. A riqueza, a felicidade, o sucesso, o futuro seguro, está tudo nele. Por isso, quem busca ao Senhor, busca tudo isso e encontra tudo isso. Busca tudo isso, porque nele se resume tudo isso. Por isso você, antes de acordar e correr à busca de outras coisas, acorda e ajoelha, ora, agradeça pela noite e consagra o dia. Porque não sabes o que é que o dia vai reservar. Muitos acordam pensando que é mais um dia, sem saber que é o último. Então busque ao Senhor. Onde buscar? Subir até o céu, onde está o Senhor? Descer até o abismo? Viajar para Israel? Jesus, quando falava com a samaritana dizia, olha, nós os samaritanos dizemos que é no monte, mas os judeus dizem que é Israel. Mas afinal de contas, onde buscar ao Senhor? Onde adorar? E Jesus disse, nem no monte, nem em Israel. Mas aqueles que querem buscar a Deus, busquem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e convém que aqueles que se aproximam dele sejam em espírito e em verdade. Diz o profeta Jeremias, assim disse o Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Ali mesmo na tua casa, no teu aposento, você pode buscar ao Senhor, desde que seja em espírito e em verdade. Quando diz em espírito e em verdade, quer dizer que há muitos que o buscam, mas não em espírito e em verdade. Buscam na carne e na falsidade, e não o encontram. Mas buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ali mesmo. Não é em Jerusalém nem no monte. Mas os verdadeiros adoradores são os que buscam em espírito e em verdade. Quem deve buscar? Todos. Quando o profeta diz buscai todos, imperativo para todos, altos, baixos, escuros, claros, ricos, pobres, chefes, subordinados, brancos, negros, asiáticos, buscai enquanto é tempo, evocai enquanto se pode achar. E quando é tempo? Quando? Amanhã? Ano que vem? Agora é o tempo de buscar o Senhor. Neste momento é o teu tempo, porque logo já não te pertence, amanhã não te pertence. Enquanto se pode achar, quando é que se pode achar e quando é que não se pode achar? Qual é a distância entre poder achar e não poder achar? É a distância que separa o estar vivo do estar morto. E qual é a distância que separa do estar vivo e estar morto? Às vezes é 1 ano, às vezes é 10 anos, às vezes é 1 mês, às vezes é 1 dia, às vezes é 1 hora, 1 minuto ou 1 segundo. Você pode estar vivo agora e dentro de 1 segundo já não estar. Uma paragem cardíaca. Estava vivo, podia buscar, podia encontrar. Passou para outro estádio, já não pode. Já está longe. Já não está perto. Mesmo que invocar, já não está perto. Por isso buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o tempo é hoje, o momento é agora. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que você, sobre tudo que tem buscado, busque o Senhor.
porque agora Ele está perto. Neste momento, se invocares, Ele vai dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Vai te estender a mão, vai abraçar-te. Vai perdoar os teus pecados. Vai reconciliar contigo. Busca o Senhor enquanto se pode deixar. Vamos orar para que você, que tem buscado muitas coisas úteis, importantes, a partir de hoje, busque o prioritário também. Deus, nós damos graça neste dia, por esta mensagem que foi transmitida e por todos quantos tiveram este privilégio de ouvir. Entrego nas tuas mãos, Senhor, aqueles que têm buscado muitas coisas, até muitas vaidades, mas se têm esquecido de buscar o prioritário, que é o Senhor. Toque no seu coração neste dia. E enquanto é tempo, Senhor, salva a sua alma. Eu te peço e te agradeço, no soberano nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela vossa preferência esta hora. E desde já convidar-lhe para todos os domingos estar presente. E também, como já reportamos na nossa página do Facebook, todas essas mensagens ficam reportadas na nossa página do YouTube, André Amado. As mensagens anteriores e as mensagens todas que foram pregadas por mim durante a fase de quarentena, e mesmo esta mensagem até amanhã, depois da manhã, também estará no YouTube. Então, inscreva-se já e acompanhe todo este nosso ciclo de mensagens em nome de Jesus. E não só, compartilhe. É um gesto também de você evangelizar, para que aquele que não tem buscado ao Senhor possa buscar. Deus abençoe e continuação de um domingo ricamente abençoado. Amém.